Nas últimas décadas, a ideologia progressiva, especificamente em relação ao cristianismo, disparou. Mais e mais pessoas estão descobrindo que tem um apelo muito mais amplo do que o cristianismo bíblico ortodoxo, permitindo que ele se encaixe em suas vidas de uma maneira mais fácil. Os progressistas não são apenas um grupo de cristãos que estão mudando de opinião sobre questões sociais e políticas, de acordo com seus mais proeminentes líderes de pensamento, autores e palestrantes. Eles muitas vezes negam a doutrinas essenciais, fundamentais da fé, o que os leva a pregar um evangelho totalmente diferente. Mas o que é exatamente o ensino progressista? E ele é uma ameaça à verdadeira à fé cristã? A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. E estamos estudando o terceiro trimestre de lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A lição de hoje é a lição 3, o perigo do ensino progressista. O texto áureo nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A verdade prática vai nos dizer assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe se encontra em a epístola, da 2 Timóteo, a capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Você dá uma pausa, leia esse capítulo para poder entender a lição, tá bom? Os objetivos, toda revista, toda lição tem um objetivo a seguir, porque durante você, professor que está em sala de aula, aluno faz pergunta, às vezes surgem outras coisas e acaba perdendo um pouco o foco da lição. Então mantenha o foco, que é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. 2. Explicar as principais teorias progressivas. E 3. Aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Amém? Irmãos, não esqueça de curtir, comentar. É muito importante a sua curtida, o seu comentário. Compartilhe com o pessoal da sua igreja, do grupo do WhatsApp, que você vai estar ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a descaracterização no cristianismo. Subtópico 1, a deteriorização moral. O relativismo moral. E esse que está mais difundido em nossa sociedade. Esta é a ideia de que não há absolutos morais, não há um padrão objetivo de certo e errado. A maioria dos conflitos e violências ao longo da história foi feita por pessoas que acreditavam conhecer a verdade absoluta sobre Deus ou sobre a maneira certa de governar a sociedade. Vivemos em uma época em que alguns estão tentando deter o declínio da decadência moral, mas poucos parecem prontos para reconhecer a verdade dos sinais de alerta na Bíblia. Aqueles que não desenvolverem uma fé salvadora em Jesus Cristo e crescerem em Cristo experimentarão a deteriorização moral. Ninguém pode ficar parado na moralidade pessoal. Ninguém. Ou estamos crescendo em Cristo, ou estamos declinando em nossa maturidade moral. A menos que as pessoas estejam dispostas a diagnosticar os sintomas do declínio moral,
elas não serão capazes de reverter a tendência até que seja tarde demais. O apóstolo Paulo reconheceu que ninguém se torna moralmente depravado da noite para o dia. Isso está em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 31. Paulo nos ensina as transições pelas quais se passa na espiral descendente da decadência moral. A degradação moral, espiral para baixo, pois as pessoas afirmam ser sábias quando não são. Paulo disse, se alguém acha que está de pé, que tenha cuidado para não cair. Subtópico 2, a erosão da ortodoxia, ou seja, o desgaste da doutrina. A teologia cristã progressiva distingue por sua flexibilidade e abertura às novas ideias, crenças e conceitos teológicos. Bom, quando se trata de cristianismo progressista, do ponto de vista dos que não leem Bíblia, elas podem parecer muito com o cristianismo bíblico, porque tem muita parte social, muito cuidadinho. Ainda se fala do poder de Deus, do amor de Jesus e da cruz. Aqueles que não entendem bem da teologia da Bíblia, provavelmente não notarão diferença logo de cara. Não, porque não se fala de pecado. No entanto, depois de se aprofundar um pouco, você começa a ver as pequenas diferenças realmente e a se somarem ali. O que os cristãos progressistas estão ensinando não combina com a dura verdade da Bíblia. Eles alteram os fatos para se encaixar em sua vontade, sua agenda. Tá cheio de gente mimimi hoje em dia. O progressista, às vezes, dizem coisas como, esse versículo simplesmente não entra em mim. Quando dizem isso, afirmam que nenhum versículo pode ser verdadeiro, a menos que eles sintam que é verdade. Eles não querem encarar a realidade. Ou seja, os sentimentos se tornam mais importantes do que os fatos. Tipo, eu simplesmente não posso acreditar que Jesus enviaria pessoas boas para o inferno. Ou, eu achava que a homossexualidade era um pecado, até conhecer e fazer amizade com um gay. Quando elas olham para a Bíblia, porém, quando eles veem que para entrar no céu não são por meio de boas obras, e é somente através da redenção que podemos entrar no céu, Jesus pode não querer enviar pessoas boas para o inferno, irmãos. Mas isso faz parte da doutrina cristã. E isso é sério, porque se nos dermos permissão para negar ou ignorar as escrituras que não se encaixem em nossas ideias preconcebidas sobre quem é Deus e como Ele age no mundo, teremos efetivamente transferido a autoridade para a verdade da Bíblia para nossos próprios pensamentos, sentimentos e preferências. Subtópico 3, a corrupção da fé. Nos últimos anos, assistimos repetidamente enquanto pastores e pregadores famosos passam por quedas muito públicas de enormes alturas. Embora os detalhes das histórias variem, todos eram homens que tinham o conteúdo doutrinário certo em seus livros e sermões. Os coaches que também tem por aí. No entanto, eles vinham negando a Cristo e se desviando as pessoas com suas ações muito antes de seus fracassos serem conhecidos publicamente. Esses pastores mestres confessam a Cristo com suas bocas, mas o negam com seus corpos. Eles eram e são um tipo diferente de falso mestre, herege do coração. Bom, qualquer um que ensine contra as doutrinas fundamentais de nossa fé pode ser corretamente chamado de falso mestre. Mas essa não é a única maneira de negar a Cristo. Sim, o Novo Testamento fala de falsos mestres cuja doutrina nega elementos centrais do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse frequentemente, ele frequentemente condenava
e adverte contra aqueles que refutam o evangelho por meio do conteúdo de suas instruções. O ensino do herege, eles escolhem um pouco disso, escolhem um pouco daquilo, mas deixam muita coisa de fora. Jesus disse que é importante adorar a Deus em espírito e em verdade. E uma meia verdade não é verdade alguma, irmãos. Em termos bíblicos, um herege é alguém que crê e pode estar ensinando doutrina contrária àquela que a Bíblia contém. Um herege geralmente é aquele que se afastou do que costumava acreditar e agora ensina o que é contrário ao que costumava acreditar. E os hereges, irmãos, pode estar em outros lugares que não sejam a igreja, mas para nossa preocupação, queremos saber o que é um herege, para que possamos identificar, porque eles também estão dentro da igreja, não só fora. E podemos evitar até nós sermos um herege, tá? Então, com certeza, nós temos que entender o que é um herege, tá bom? Sinopse da lição do tópico 1, a deteriorização moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Tópico 2, as teorias progressistas. Subtópico 1, a desconstrução da Bíblia. Para o ensino progressista, a Bíblia é vista mais como um antigo diário de viagem espiritual do que a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível. Os escritores bíblicos são vistos como pessoas antigas, bem intencionadas, que estavam fazendo o seu melhor para entender Deus, os tempos e lugares em que eles viviam, mas não estavam necessariamente falando por Deus. As escrituras também são vistas como contraditórias, não coerentes, internamente e não autorizada pelos cristãos. A própria experiência de mundo de uma pessoa supera o que ela é verdade bíblica. Isso se deve a ver a Bíblia como um livro que pode ser discutido, debatido em vez de verdadeiramente ser factual. Eles podem dizer que a Bíblia contém partes da palavra de Deus em vez de tudo ser a palavra de Deus. Essencialmente, a Bíblia pode ser reinterpretada para significar qualquer coisa em qualquer questão na cosmovisão progressista. Muitas vezes os progressistas usam a linguagem bíblica, mas mudam seu significado. A ressurreição se torna uma metáfora em vez de um fato histórico. A santidade se torna liturgia em vez de pureza sexual e afins. Mesma linguagem, mas novos significados. Se permitirmos que uma definição de amor do século XXI seja importada de volta para o cristianismo histórico e bíblico, podemos acabar com algo bem diferente do que as escrituras significam. Amor na Bíblia significa colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Mas o amor no pensamento do século XXI significa aceitar ou abraçar o que uma pessoa quer, que você aceite e abrace. É o antropocetismo que coloca o homem como um indivíduo central. Ele é mais importante do que qualquer questão moral, tá? Isso não é amor, irmãos, não é amor bíblico. Igrejas e grupos religiosos que adotam essa ideologia correm o risco de se afastarem da verdade do evangelho. Subtópico 2, o teísmo aberto. O que é teísmo? Para simplificar, o teísmo é uma crença na existência de pelo menos um Deus de algum tipo. Nada mais, nada menos. A única coisa que todos os teístas têm em comum é que todos eles aceitam a proposição de que pelo menos um Deus de algum tipo existe. Quando vemos o teísmo, ele está embutido em uma teia de outras crenças, muitas vezes de natureza religiosa. O teísmo aberto é a crença que Deus não é eterno atemporalmente. Deus muda de algumas maneiras para responder adequadamente a uma ação em mudança. Ou seja,
Eles negam a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. A presciência de Deus é limitada para eles por causa das limitações que Deus colocou sobre si mesmo, ao dar aos humanos o livre-arbítrio. Para eles, preste atenção, Deus é todo bom, mas que ele é limitado em poder, negando sua onipotência divina. Normalmente isto é feito na tentativa de explicar a teodiceia, porque as coisas ruins acontecem quando há um Deus, quando existe um Deus bom. O teísmo aberto, Deus pode cometer erros porque ele não sabe todas as coisas que ocorrerão no futuro. Segundo eles, Deus também corre o risco e se adapta às escolhas de livre-arbítrio das pessoas, dos seres humanos. Eles alegam apoio bíblico para a sua posição ao citarem as escrituras em que Deus muda de ideia, fica expresso e testa as pessoas para ver o que farão. O teísmo aberto tende a retratar um Deus da ortodoxia como um distante, controlador e inflexível, enquanto promove um Deus da abertura, como envolvido, adaptado e amando, interagindo e cuidando da humanidade. Assim como para os progressistas, Jesus não é tanto um divino filho de Deus, mas apenas um exemplo moral para seguirmos, um exemplo. Jesus é mais um irmão mais velho que estabelece um padrão de que seguimos seus passos. Jesus é apenas um retrato do que podemos ser e do que podemos fazer, e seu ponto principal é apenas dar um exemplo para nós. Eles rebaixaram Jesus. O rebaixamento de Jesus é a primeira marca do ensino progressista. A visão ortodoxa de Jesus, é claro, é que ele é o Filho divino de Deus e digno de nossa adoração e de ser louvado como Deus. Subtópico 3, a teologia da demitologização. O alemão Rudolf Bultmann, se eu não me engano é assim que se pronuncia, é bem conhecido por seus conceitos de demitologização. É a desmistificação, especificamente no que diz respeito ao Novo Testamento. Ele mantinha a visão de que o Novo Testamento é baseado no mito, embora ele esteja interessado em diferenciar esses mitos com os mitos comuns, como os encontrados na história dos gregos e dos romanos. Um problema nesse pensamento de Bultmann é que ele havia tomado uma posição de desacreditar dos milagres e a história bíblica. Ele valorizava a ciência, observando que o homem sempre acreditou na ciência em sua vida. Portanto, para tudo que acontece na vida, tem que haver uma relação de causa e efeito, tem que ter uma explicação. Então, milagres não são reais, é mito. Essas observações pela relação de causa e efeito não deixam espaço para a crença nos milagres. Milagres não têm explicação científica e, nessa medida, aplicar o pensamento científico está fora de questão. Se esse for o caso, então a Bíblia e as histórias nelas contidas são reduzidas a contos de fada. Rudolf Bultmann permaneceu como um colosso sobre os estudos bíblicos acadêmicos durante a grande parte do século XX. Com variações, o programa de Bultmann, o pensamento dele foi levado adiante com entusiasmo por seus alunos, que se imaginavam avançando cada vez mais, com mais clareza sobre as maneiras como lendas e mitos sobre Jesus e entraram na tradição cristã. Suas ideias formam a base de muitos que fazem pronunciamentos na mídia afirmando ser uma determinada história, o dito de Jesus é autêntico ou não. Os movimentos de crítica radical tomou várias direções diferentes desde a sua época, mas ele é a inspiração por trás de muitos dos críticos mais vocais da Bíblia de hoje. Com base nos princípios literários de Bultmann, eles assumem que a grande maioria dos ditos e feitos registrados de Jesus, embora histórias bem intencionadas, são
em última análise, meras invenções elaboradas da Bíblia primitiva. O problema é que a vida do crente está ancorada na fé e nos milagres. É através dos milagres que os cristãos apreciam a plenitude do poder e da glória de Deus. Se alguém contesta milagres como o nascimento virginal, a crucificação e a ressurreição, então a própria essência do cristianismo é seriamente questionada. E isso deixa os crentes confusos e com perguntas pesadas sobre suas próprias crenças. Sinopse do tópico 2 da lição: as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Tópico 3, refutando o ensino progressista. Subtópico 1, reafirmando a autoridade bíblica. Em primeiro lugar, você precisa saber que a Sagrada Escritura é o tipo de livro que transforma a sabedoria de todos os outros livros em loucura, já que nenhum deles ensina sobre a vida eterna, exceto a Bíblia, exceto este. Assim, escreveu Martinho Lutero, o reformador protestante. Só a Escritura, só a Escritura, infalivelmente nos diz que podemos ser salvos e como devemos viver. Consequentemente, a Escritura canônica é a regra suficiente para a fé e a prática. A Escritura também é a norma determinante governando todas as opiniões, credos e tradições humanas e filosofia natural ou ciência. A Escritura não é normatizada por nenhum deles. As próprias palavras da Escritura são inspiradas por Deus. A inspiração se aplica a toda a parte da Bíblia e a Bíblia como um todo, não apenas aos pensamentos que eles transmitem a um leitor. Jesus disse: eu vos digo a verdade, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra, nenhuma desaparecerão da lei, nem nada. Ele garante até as partes mais minúsculas. Os pais da igreja primitiva também afirmaram a autoridade da Bíblia. Agostinho declarou: entreguemo-nos, pois, e nos curvemos a autoridade das Sagradas Escrituras, que não podem errar nem enganar, porque devemos nos acovardar diante dos ataques de certos críticos da Bíblia. Como filhos de Deus, precisamos nos submeter somente a Ele e a sua palavra. A Escritura é o padrão pelo qual devemos medir todo o resto. Subtópico 2, ensinando as doutrinas bíblicas. O cumprimento da grande comissão acontece quando os crentes testemunham ou compartilham seu testemunho. Pregar o evangelho, batizar novos conversos e ensinar a palavra de Deus. Isso é a grande comissão. Os cristãos devem replicar-se, fazer discípulos na vida daqueles que respondem à mensagem da salvação de Cristo. Somos chamados para sermos sal e luz. Não podemos dizer que não somos capazes de ensinar. É o plano de Deus e Ele nos ajudará a fazê-lo. Se você está disposto a seguir o plano de Deus, então você terá a alegria de Deus. Não há alegria maior do que ajudar outra pessoa a encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Você pode fazê-lo também. Subtópico 3, enfatizando a santificação. O processo de santificação é obra do Espírito Santo na vida de um cristão. Deus, ele tem uma paciência, ele é longânimo em completar o que ele começou em sua vida como cristão. Mas todos nós temos a obrigação de cooperar com o Espírito Santo que vive em nós enquanto passamos por esse processo. A santificação é o que leva um cristão a ser pleno e completo obediente à palavra de Deus.
Nenhum verdadeiro cristão pode jamais desacreditar na obra do sangue de Jesus Cristo. Mesmo que o inimigo esteja recrutando, ocupado aí recrutando mais pessoas para si mesmo, mas ao mesmo tempo o Senhor está derramando mais da sua unção em seu corpo para oração e intercessão. Há uma intensa guerra espiritual que está acontecendo agora em todo o mundo, irmãos. Quando, como exemplo, um cristão está negando que ele ou ela foi curado pela obra de Jesus Cristo, tal cristão está desacreditando na aspersão de seu sangue sobre sua vida. Não precisamos nos sentir curados antes de acreditar que estamos curados. A santificação nos ajuda a caminhar em total e completa obediência à palavra de Deus a respeito de cura de nossos corpos. A sinopse do tópico 3 da lição: refutamos o ensino progressista. Reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Para concluir, no ensino progressista você não tem um Jesus divino, e se você reduz tudo ao moralismo e não há queda ao pecado real, então a cruz não é realmente nada que o salve. Quando você olha para a cruz, é apenas um bom exemplo de uma boa pessoa. Não é realmente uma boa notícia. Não é. Isso é o que é realmente triste no cristianismo progressista. Por quê? No final das contas, não é uma boa nova, não existe boas novas aí. É realmente que tudo depende de você. E se depende de mim, o que será de mim? Como eu vou me salvar? Se tudo depende de nós, é uma má notícia. Mas é claro que o verdadeiro evangelho é uma boa notícia, irmãos, de que tudo está feito. Tudo está feito, concluído na grande e acabada obra de Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua casa. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.